tenta se encaixar demais na vida da outra pessoa, nos gostos da outra pessoa, tudo para ser aceita por ele. Os problemas que fomos passando somos muito parecidos. Depois, pronto, começa a diferenciar o que é que tu foste exposto, como é que tu solucionaste. Tem uma filha adolescente, tem umas amigas da adolescente, a gente ouve várias histórias, né? E elas estão começando a se relacionar, a namorar. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de onde vocês nos estão a ver. Mais uma vez estamos aqui com o nosso quê? Pod Boss Boss Ladies. Ladies. E hoje trouxemos uma convidada mais que especial. Ela que é minha coach. Eu estou sempre a dizer, um coach precisa de outro coach. Contudo, ela também na verdade, ela é especialista em desenvolvimento humano e feminilidade. Ela é maravilhosa, ela vem diretamente do Brasil, mentira. Está a viver aqui em Portugal. Está a viver aqui em Portugal. Mas que ela tem uma história de vida super que eu admiro. Ela trabalha também com o amor, que é uma coisa que todo mundo quer e precisa. Mas eu vou deixar com que ela vá explicar com o que é que ela trabalha, o que é que ela faz, como é que ela pode nos ajudar. Vai trazer aqui uma história maravilhosa de vida, inspiradora. E, Lucy, queres perguntar alguma coisa à Ana? Ana, começa introduzindo, bem-vinda, maravilhosa aqui no nosso Obrigada. pod e conta um pouquinho da sua história. Bom, primeiro que eu estou aqui hoje em Portugal, mas tanto Portugal como o trabalhar com o desenvolvimento humano e a feminilidade não era uma realidade minha, não era algo que eu já tinha em mente. Foi acontecendo e eu fui sendo atraída por isso daqui. Mas também o Brasil era o lugar onde eu achava que eu ia casar, ter filhos, construir família, enfim. E só que a vida teve uma reviravolta e eu conheci o meu esposo e ele já mora aqui há uns anos e eu vim para Portugal por conta dele e foi onde tudo começou com a feminilidade, com o desenvolvimento humano. Porém, muito antes disso, após anos de relacionamento disfuncional com a minha mãe, e isso foi, consequentemente, refletindo nos meus relacionamentos amorosos. Eu iniciei o meu processo de autoconhecimento para mim, porque eu precisava de ajuda, não estava nada satisfeita com a minha vida, como eu me via em relação à minha mãe. Tinha muita dificuldade de me sentir filha, de se sentir amada, pertencida, principalmente por ela. E aí foi onde eu mergulhei no autoconhecimento, para tentar entender o porquê que eu não me sentia bem, né, dentro da minha própria casa. Na verdade, eu me via como mãe da minha mãe. E isso me custou muito. Me custou um preço muito alto, porque hoje eu não consigo lembrar de uma boa parte da minha vida, porque principalmente foi ali a adolescência. Porque, ao invés de eu ser adolescente, eu não me permitia ser, porque eu me sentia mãe. Então, eu cresci com esse peso e eu trouxe isso para os meus relacionamentos. Antes do meu esposo, eu tive um relacionamento de 7 anos, e onde eu fui noiva 2. E nesse relacionamento, com o término dele, foi onde eu comecei a ver que algo estava errado. Foi aí onde a feminilidade e o desenvolvimento pessoal entrou na minha vida, mas, a princípio, era somente para mim, para eu me descobrir, para eu me reconectar comigo mesmo, principalmente com a minha mãe. Muito sério isso que tu disseste, porque a maior parte das pessoas não tem consciência de si, não tem consciência do porquê que elas estão a viver alguns relacionamentos disfuncionais ou porquê que não se sentem satisfeitos. E tu fizeste um processo muito giro, que foi entender que tinhas problemas com a tua própria mãe. Poucas pessoas sabem que têm problemas com pai e mãe e que isso reflete na vida adulta, nos seus comportamentos. E tu fizeste uma coisa que eu gostava que os telespectadores que estão a ouvir depois percebessem isto e também fossem ao seu interior buscar, porque vão encontrar muita, mas muita coisa que não entendem do pai e da mãe e que pode estar a dificultar hoje a sua própria vida. E
disseste o quê? És casada com um brasileiro que vivia em Portugal. No Brasil não havia homens, não. Tive que importar um brasileiro para casar. Não, como ele. Não. Tinha sim, mas Deus já havia escrito já que seria ele. Inclusive, antes dele ainda, eu conheci uma outra pessoa que me apaixonei cegamente e também fez parte do meu processo de autoconhecimento, porque ainda não havia curado de fato. E eu sofri muito, porque queria me encaixar na vida dessa pessoa a qualquer custo. Eu queria ser amada por ela, queria ser escolhida. E não era amada e não era escolhida. E aí foi ali foi durante, né, o meu processo. Eu costumo dizer que esses 2 relacionamentos antes dele foi primordial para que eu encontrasse ele e percebesse que ele era a pessoa que eu sempre busquei, que eu sempre orei para encontrar. Mas o Kleber veio de uma oração. Ele é brasileiro, então? Ele é brasileiro. E você está há quanto tempo em Portugal? 8 meses. Há 8 meses? 8 meses. Aqui. Nossa. Desculpa, nosso diamante bruto. Eu costumo pensar também que todos os relacionamentos são para trabalhar alguma coisa dentro da gente, né? Aqueles que não dão certo, né? Tem um livro que às vezes eu falo que é o Mulheres que Amam Demais. Não sei se você já ouviu falar desse livro. Já ouvi. Ele é maravilhoso. Já leu ou não? Não, ainda não. Então, ele fala exatamente sobre isso, né? Mulheres que se doam demais. E ele explica que elas vieram de uma família, né, disfuncional. E aí explica todos os casos, né, que ocasionam isso. Que acontece que a mulher ela vai atrás de uma pessoa que é mais invasiva, né? Um relacionamento tóxico. Mas a mulher, ela permite, porque ela aprendeu isso, né? E não que seja culpa dos pais, porque os pais também herdaram, né? Enfim. E a gente tem que aprender a colocar os limites, né? Então, por isso que a gente acaba atraindo esse tipo de relacionamento, porque a gente não sabe colocar os limites. Exato. Porque a gente não aprendeu ali na infância. Então, achei bem interessante isso que você falou. Os nossos relacionamentos, na verdade, eles é um passo para reconstruir, para a gente aprender alguma coisa, né? Para ir realmente para o mais próximo do perfeito, né? Mas... E muitas mulheres acham que, às vezes converso e às vezes estou em alguns ambientes que não entendem que o nosso comportamento, a nossa energia vai atrair o tipo de pessoa na nossa vida. E pensamos que só, eu vou estar linda e maravilhosa. Ana, quem está vendo a Ana, que a Ana é uma mulher linda, que tu é muito bonita mesmo, bem vistosa. E a pessoa pode perguntar, como? Ela teve dificuldades em encaixar-se na vida de alguém bonita daquele jeito. Então, não é só ser bonito. A nossa vibração conta, a nossa energia conta, os nossos problemas que a gente traz de base contam para um relacionamento. E se vocês puderem aprender aqui alguma coisa hoje, fixem isto, que isto aqui, isto que ela disse, é ouro. Agora, outro ponto que você mencionou... Quando nós somos adolescentes, acho que até esse momento de crescimento, a gente acaba culpando os nossos pais, né? A gente sempre culpa, até a gente perceber que somos nós que temos que mudar, né? E depois, com o tempo, que nós tivemos vários problemas ali na nossa criação, mas chega um momento que aquilo é nosso e nós temos que saber lidar, perdoar, né? E dali para frente, o problema é nosso. A gente tem que trabalhar com isso. E quando a gente se torna mãe, é o mesmo processo, só que agora a gente está do outro lado. E a nossa filha ou filho, eles estão em crescimento e eles acabam culpando os pais, né? Às vezes, querendo ou não, de uma forma delicada ou não, eles falam, mas eu sou assim porque foi assim, assado, né? E a gente se vê passando, às vezes, pela mesma situação, só que do outro lado. Exato. Então... E curioso não, interessante esse ponto que você tocou, porque realmente, no meu tempo ali de adolescência, ou posso até dizer que até uns anos atrás, uns 5 anos atrás, eu culpava muito a minha mãe por tudo por me sentir como eu me sentia, por não ter feito da forma que eu gostaria que ela ter feito, não ter atendido as minhas expectativas.
E eu achava, por muitas vezes, que ela queria tomar o meu lugar, viver a minha vida. Olha que loucura. Sim. Eu falava, não é possível. Tudo que eu faço, ela também quer. Tudo que eu falo, ela também fala. Sabe? Eu tinha esse pensamento. E aí, depois, quando eu comecei a entender as coisas e entrei no processo, eu vi que era coisa minha. Eu tinha esse pensamento, porque eu me colocava no lugar dela. Eu estava na posição de mãe. E aí, por consequência, eu tomava as dores do meu pai. Meu Deus. Nós temos que perceber isso. Agora É diz-nos muito profundo. E qual foi o momento da sua vida que você descobriu, que virou essa chave? Essa chave virou no começo desse ano. Olha como que o processo, a gente é a vida inteira. A gente vive ele a vida inteira. E a gente vai construindo, né, reconstruindo dia após dia. Mas com a minha mãe, eu já fiz processo de perdão e eu já me sentia bem com isso. Só que ainda tinha algumas pontas que precisavam ser ligadas. E eu não sabia que era eu que estava me colocando na posição de mãe e esposa do meu pai. Olha que doideira. Olha que doideira. E, então, assim, eu já tinha perdoado ela, eu conseguia sentir o amor dela, conseguia ouvir ela falando de que me amava. A minha mãe, ela sempre foi muito carinhosa, sabe? De expressar amor mesmo em toque, palavra. E eu não me sentia bem com isso. Eu achava que era falsidade. Nossa. Falsidade. E, às vezes, ela me tocava e eu achava que ela estava, sabe? Passando a mão, achava que parecia que estava me ferindo. De tão distante que eu estava. E de um tempo para cá, vamos por aí uns 3 anos, que eu consegui liberar perdão e consegui me sentir mais confortável com ela, foi melhorando gradualmente, mas quando eu entendi que era eu que estava errando e eu percebi que eu estava ferindo até o mandamento de Deus de honrar pai e mãe, porque eu não estava honrando. Para mim, eu era a filha perfeita, eu honrava meu pai e minha mãe, mas não. Eu estava querendo ser acima dela. E quando eu entendi isso, aí a minha vida começou a mudar. Mas às vezes a gente faz isso porque a gente quer consertar alguma coisa, né? Você é muito jovem e você vê que tem algum problema ali na família e você quer consertar. Só que nessa de querer consertar, a gente invade um lugar que não é nosso. Exato. Então, é meio que inconsciente, né? Então, não adianta a gente se culpar, porque a gente quer ajudar, mas a gente não sabe que a gente está interferindo no sistema familiar e está fazendo mal para a gente mesmo, né? E a gente só entende isso mais para frente. Então, é meio que inconsciente, mas é bom a gente, em algum momento, ter essa consciência, né? Exato. É tudo muito consciente e eu acredito, assim, que não tem mesmo um culpado. Eu acho que nós todos somos vítimas, né? Vítimas de outras vítimas. Enquanto um não toma consciência e fala, não, tem algo errado aqui, eu vou romper e eu vou libertar, porque eu acredito que quando a gente toma esse posicionamento de se curar, de romper padrões, a gente liberta quem veio antes de toda essa ciclo de dor, de repetição, e a gente libera quem vai vir depois a ter uma vida diferente. Eu agora Sim, tenho outra curiosidade. Tem outra curiosidade aqui. Vamos lá, Marla. A Marla tá radiante hoje com essas unhas. Tudo combinando. Tá muito linda. Tudo na paleta. Vamos lá. Não, eu tenho uma curiosidade, porque eu sei, mas as pessoas não sabem, que tu fizeste uma transição de carreira, né? Então, eu queria que tu contasses como é que foi essa transição de carreira e se tu já estavas como especialista em desenvolvimento humano e feminilidade no Brasil, ou isso começou cá. Conta lá como é que foi isso. Por quê? Porque há muita mulher que quer fazer a mudança de carreira, mas não tem coragem de fazer essa mudança de carreira. E pode pensar, são sítios tão Estou no financeiro, como é que eu vou para o desenvolvimento pessoal? Não sei o quê. Eu sei que ela está no financeiro, já dei spoiler, mas já dei spoiler. Mas como é que foi isso? Marla, tudo isso, casamento, mudança de país, mudança de trabalho, foi tudo ao mesmo tempo. E eu não estava esperando, embora eu já soubesse que a minha vida ia mudar. Vamos voltar ali no começo de... A gente está em 25, eu casei em 24, 23.
No início de 2023 foi quando eu decidi parar de vez de me relacionar com... Né, ter relacionamentos que não ia ter resultado nenhum, porque eu queria me casar. Eu queria construir família, era um sonho. E eu sabia que se eu não tivesse emocionalmente forte, preparada e trabalhada, eu ia voltar a ter relacionamentos infrutíferos. Então, eu parei tudo. Eu já trabalhava, eu trabalhei desde dos 15, eu trabalhei na financeiro, fiscal, essa é a minha área, até a minha primeira formação. E eu trabalhava em uma empresa que era o meu sonho trabalhar, e eu estava feliz ali naquela empresa, estava crescendo. E aí eu decidi entrar ali Falei, não, eu vou começar a orar, eu vou centrar em Deus e para as coisas se alinharem. E aí foi nesse período de oração, eu fiquei de janeiro a agosto orando. Nossa. E assim, parei de sair, sabe, festinha, de sair... Tentar conhecer homens que pudessem ser meu futuro marido, não. E eu falei, Senhor, eu quero casar. Eu não quero. Posso te perguntar? Porque, olha, pessoal, isso é uma dica para quem quer casar, hein? Verdade. Então, vamos lá. Funciona. Você fazia que oração? Era uma vez por dia? Era de manhã? Era à noite? Como funcionava? Todos os dias. Não tinha, assim, eu não fazia uma reza específica, sabe? Uma oração específica. Mas todos os dias eu me comprometi com Deus. Falei, eu não vou mais... eu só vou abrir espaço para aquele homem que o Senhor falar no meu coração, que aquele homem eu posso me abrir. Só que eu fui um pouco ousada. Eu pedi 2 respostas. Falei, quando vier esse homem, ele vai vir com essas 2 respostas para eu saber. E assim foi. E aí eu diminuí de sair, eu nunca fui saideira, mas aí eu parei. Falei, não, eu vou centrar e eu vou ir somente em lugares que vai ter homens que eu gostaria que tivesse na minha vida. Aí escrevi uma carta das qualidades, das características que eu queria, para eu também ter um norte, né? Funciona. Eu falo, funciona. E aí, todos os dias, eu orava e entregava. Senhor, tá aqui, essas são as características. Só que daí, antes, eu já tinha o costume de pedir para Deus. Só que eu pedia que mudasse o homem para ele chegar em mim, que fizesse... Só que daí eu parei e falei, não. Será que eu já sou essa mulher que esse homem que eu quero também deseja? Sim, porque né? São 2 pessoas, ele também, a pessoa, o outro lado também quer ter uma mulher assim, assado. E aí foi quando eu mudei, falei, Senhor, vamos entrar aqui. É esse homem que eu quero, mas agora me transforma na mulher que esse homem quer. Uau. E aí foi quando intensificou o meu processo de autoconhecimento. Muitas coisas eu comecei a perceber e já fui mudando aqui. E quando estava no meu coração, eu já sabia que estava prestes para acontecer. O meu esposo, os meus pais conheceram ele antes de mim. E eu já conhecia ele desde 2022. E a gente já se falava pelo Instagram, a gente já se conhecia, mas não era, eu nunca achei ele feio. Eu falo pra minha mãe, eu nunca achei ele feio, mas também não falava, nunca pensei em nada. Porque ele morava aqui e eu não pensava em mudar de país. Eu amava morar lá no Brasil, eu amava trabalhar onde eu trabalhava. E eu sabia que se eu viesse, eu teria que abrir mão. Então, não estava nos meus planos. Só que nós 2 íamos ser padrinhos juntos, em 2023. E a gente se falava pelo Instagram e tal. E ele já falava que ele ia casar comigo. Desde quando ele conheceu os meus pais em 2022. Meus pais vieram para Portugal e ficou na casa dele. Porque eu tenho um tio que morava junto. Então, ele falava para os meus pais, eu vou casar com a sua filha, eu vou casar com a sua filha. Eu falava, tira essa ideia da sua cabeça. E firme na minha oração. E aí, sei que daí ele foi em agosto para o casamento. E eu estava, assim, tão lúcida, tão plena, que todo mundo falava, e aí? E eu, gente, eu tô tranquila, eu tô, assim, ó, na paz. Eu sei que quando for a hora certa... O homem vai chegar em mim e ele vai falar essas 2 coisas que eu pedi para Deus e eu vou saber. Então, eu tenho que ficar nessa, sabe? Então, simplesmente fui para o casamento. Nós 2 fomos par, né? E fui para o casamento. Só que entramos na igreja, sentamos no banco. Coincidentemente ou não, nós sentamos
nós fomos os últimos padrinhos a entrar. Nós ficamos na última fileira ali dos padrinhos e só sentou nós dois naquela fileira. Então, assim, eu não sei. Eu acho que Deus já tinha um plano ali, porque a gente já foi se aproveitando desde ali, daquele momento. Parece que o casamento foi, né, do meu tio, da esposa, era o dia especial deles, mas parece que só tinha eu e ele ali, desde da cerimônia até a festa. E a gente passou a festa inteira conversando, e aí ele não sabia das respostas que eu tinha pedido para Deus, e aí ele falou. Uma era, porque eu falei, eu não quero namorar. Eu já namorei 7 anos, não quero de novo. Eu quero casar. Então, me traga um homem que também queira casar. E aí, ele já ia voltar logo para cá, para Portugal de novo. Ele ia ficar 2 semanas aqui, lá no Brasil, na época. E aí, ele falou, olha, eu já não tenho idade de brincar mais. Eu brincava que eu ia casar com você, mas, né, lógico que eu não ia chegar aqui e falar, eu quero casar com você. Mas eu vi você e... Não sei, eu tô sentindo no coração e eu quero Parece sim. história moda antiga, Parece, meu Deus. mas foi exatamente né? sem invenção. E ele falou, olha, eu gostei de você, eu acredito sim que você seja a mulher que eu estava procurando. E eu não quero enrolação, eu quero casar. Eu falei, primeiro sinal. Continuei plena. E aí depois ele foi e falou... Eu lembro que ele foi para casa dos pais e eu tinha falado para Deus, quando vier o homem, que ele me faça sentir, que ele me faça saber que ele me quer na vida dele, porque eu não quero mais ficar eu me colocando na vida das pessoas. E aí eu lembro que eu falei para ele antes de viajar, olha, não vamos precipitar. A gente mora em países diferentes, tem muita coisa em jogo, e só que se realmente for isso, eu topo ir embora com você. Nossa! Eu topo, e eu topo também sair, deixar a empresa que eu trabalho hoje, que eu amo, mas não vamos nos precipitar. Vai para os seus pais e eu vou continuar orando essa semana. E aí ele foi. No meio do caminho da viagem dele, eu tinha um compromisso na igreja, e no caminho eu falei com Deus, falei, Senhor, me ajuda. Eu pedi, tem mais uma resposta. Se for... o Senhor vai tocar no coração desse homem, vai soprar lá e ele vai falar. Mas, se não, que o Senhor me volta, né, me traga de volta. Abre os meus olhos, que eu enxergue o que eu preciso enxergar. E ele foi viajar, e eu continuei minha vida aqui. E aí, quando ele chegou na casa dos pais, ele me mandou uma mensagem. Passei a viagem inteira pensando na nossa conversa, pensando em tudo que aconteceu nesses últimos dias. E eu não mudei de ideia. Eu quero você na minha vida. Aí eu falei, pronto. Vou casar com esse homem. Deus, obrigada. E foi assim que tudo começou. E aí, o trabalho da feminilidade, né? Porque daí eu comecei a pensar. Eu já sentia no meu coração que essa minha história com a minha mãe, o resgate, o autoconhecimento, a minha mudança para Portugal... ela não era por acaso. E eu já sentia esse desejo no coração. Falando, nossa... Porque eu comecei a ver muitas mulheres ao meu redor que passavam pela mesma coisa, tinham as mesmas dores. Eu falei, gente, não posso descobrir isso e não passar adiante. Sim, eu acho um ponto bem interessante é que nós queremos um parceiro ideal, aquilo que você falou. Só que a gente atrai aquilo que a gente é, né? Então, por que a gente está se relacionando com esse tipo de pessoas, porque nós estamos atraindo. Então, e é difícil a gente ter esse start, eu tenho que mudar, né? Uma vez eu fiz uma atividade, foi na igreja também, que eu tinha que colocar 10 características da pessoa ideal para mim. E depois depois a gente trocava, tinha uma atividade que a gente trocava e pegava um cartão. E aí tinha que olhar para aquele cartão e ver quais daquelas características você tinha. Então, isso é bem importante, né? Porque a gente quer um tipo de homem, mas a gente atrai outro. A gente se apaixona por outro, né? Então, nesse momento que você falou, que você escreveu, mas você pediu para Deus te mudar. E você foi mudando, né? Eu acho que isso é o principal, só que é difícil da gente enxergar isso. E a gente sempre fala assim, nossa... por exemplo, se a gente está num relacionamento tóxico, a gente fala, ele é terrível e eu sou maravilhosa, né? Exato, é bem isso. E a maioria das mulheres que eu atendo, que chega até mim, trazem
esse ponto em específico de relacionamento, de não é como eu gostaria, não, né? Sempre tem alguma coisa. E eu sempre faço essa pergunta. Ok, o seu companheiro é assim, assim, assado, mas você é a mulher que esse homem deseja ter na vida também? Você já é essa mulher que esse homem que você está me desenhando gostaria de ter na vida? Porque um homem que está lá em cima, ele não vai olhar para uma mulher que está aqui em relação a desenvolvimento mesmo, né? Mentalidade, comportamento. Exato. Não vai olhar. Então, assim, às vezes a mulher, ela está querendo um padrão aqui, mas ela está aqui. Não vai bater. Então, você vai sofrer Então, é onde eu gosto muito de trabalhar essa parte. Eu amo isso, porque eu acho que é justamente por conta do que eu vivi, né? E vi que o quão maravilhoso foi ter encontrado o Kleber, ter encontrado ele nesse momento da minha vida. Sim. E é uma coisa que tu disseste que eu gosto, eu digo sempre, vou voltar a dizer aqui. Mudanças acontecem rápido. Tu decidiste no final, quase 2023, começar um relacionamento, ele já chegou. E não, tu começaste a tua descrição a dizer que eu decidi. Então, começa com uma decisão e foi tudo. Mudança de carreira, casamento, mudança de país, tudo aconteceu em menos quase de um ano, ou em um ano, tudo isso se deu. E outra coisa que muitas mulheres fazem, assim, a semelhança do que tu estavas a fazer, é querer caber na vida de outra pessoa. Quando um homem decide que te quer, ele te quer e ponto final. Tu não precisas de fazer mais nada. O Kleber decidiu casar contigo antes mesmo de te conhecer. Ou seja, ele já era um homem decidido, a semelhança de vários outros. Nós não precisamos caber ou mudar a nossa essência para estar na vida de outra pessoa. Porque do mesmo jeito que nós decidimos que queremos aquela pessoa e aquela pessoa entra logo, é o mesmo jeito que o homem, quando decide que te quer, ele te quer. Não inventa a menina, senhora, de querer... ele vai mudar. Isto eu vou fazer. Isto. Não vai mudar. E não pensa, eu vou fazer. Ele não te quer. Simples. Homem, quando não te quer, não te quer. Não vale a pena a gente inventar coisas. Quando um homem te quer, ele é comprometido, ele vai atrás, ele te assume e ele casa. Quando ele não te quer, enfim. Exatamente. Fiquem com as vossas conclusões. É exatamente isso, Marla. Acho que o mais importante é que a gente quer aquele tipo de homem, mas a gente acaba que não enxerga, né? Às vezes até passam na nossa vida, mas a gente não se interessa, porque a gente precisa mudar a nós mesmos, né? Para a gente conseguir enxergar esse tipo de homens. E eu vou fazer uma outra pergunta. Realmente, para que tu tomasses a decisão, foi preciso voltares para ti e entenderes a tua própria identidade. Dentro disso, eu queria te perguntar como é que se esta imigração, né, o fato de tu teres vindo para Portugal, isso influenciou na tua autoestima, na tua identidade. E isso pode ter alguma consequência no relacionamento. Por mais que não seja só de ti, da tua experiência com as tuas mentorandas e não sei o que. Como é que isso se tem manifestado? O que é que tu nos podes dizer em relação a isso? Eu acredito, Marla, que pode se influenciar muito. E aí entra a importância da gente estar em uma mentoria, né, num processo de autoconhecimento, de ter clareza da sua identidade. Porque eu até me pego como exemplo. No Brasil, eu fazia de tudo. Eu, né, trabalhava, dirigia para qualquer canto, fazia minhas coisas, eu me virava. E quando eu me vi em um local totalmente novo, todo mundo era novo para mim, tirando o Kleber e as pessoas que eu já conhecia aqui. Tudo era novo. E rotina nova, enfim. E uma coisa que eu fazia muito lá, que era o dirigir. Dirigia para todo canto. Quando eu cheguei aqui, eu fiquei... E agora? Não tenho coragem, bloqueada. Como é que eu vou dirigir nesse lugar? Que é tudo totalmente diferente. Me bateu um certo medo. Eu fiquei ali uns 2, 3 dias, eu sentava no carro e eu falava... Olhava para um lado, amanhã eu vou. Só que, assim, eu já estava no processo. Eu sabia quem eu era. Não vou falar que nunca me veio um pensamento do tipo, você não vai dar conta, você não consegue. As vozes interiores. Vozes, exatamente. Só que quando você está no processo e você sabe quem você é, você consegue dominar essas vozes e falar, não, eu consigo.
é novo. Eu já passei por isso aqui uma vez, porque eu não nasci dirigindo, né? Então, eu vou conseguir. E aí é onde a gente tem aquela coragem, de, mesmo com medo, a gente vai. Mas é a importância de estar num processo de autoconhecimento, dentro de uma mentoria, onde você começa... conhece as suas fraquezas e aí você começa a trabalhar para diminuí-las, né? Para ressignificar elas. E até estou chegando aqui, uma mulher que sempre também foi bem arranjada, até encontrar as profissionais certas, saber onde é que eu arranjo o meu cabelo, onde é que eu arranjo a minha unha, tudo fica assim, ai, depois vem aquelas vozinhas, tu não consegues, por que saíste do teu país e não sei o que mais. Mas isso teve teve alguma influência no teu relacionamento? Isso afetou de alguma forma o tu te veres, o arrependimento, ai, será que eu fiz a coisa correta, vir para Portugal? É curiosa essa sua pergunta de bater o arrependimento, porque isso é uma coisa que eu nunca tive. Sabe, quando eu olho as dificuldades, porque sim, não vou falar que foi 100% mil maravilhas, mesmo estando no processo, porque sim, há dias que a gente não está 100% bem. E aí são nesses dias que você ou tem que trabalhar muito mais para contornar, ou você simplesmente fala, não, hoje eu vou me permitir ficar mal e amanhã é outro dia. E aí... eu me perdi, gente. Faz mal te encontrar. Estávamos a falar de arrependimento. Voltei. Mas, assim, o arrependimento nunca me veio. Sabe, nossa, será que eu fiz certo? Será que eu casei com a pessoa certa? Será que eu fiz certo de deixar o meu emprego que eu amava trabalhar? Vejam que ela já disse 1000 vezes aqui que ela amava, então foi por muito amor que ela mudou. E eu faço questão de falar para ele isso, mas não assim, do jogar na cara dele o que eu fiz por ele, mas para ele saber que realmente eu estou aqui, estou nesse casamento para valer e por ele, porque eu deixei coisas que eu amava. Inclusive a minha família também, que ficou lá. Sim. Mas o arrependimento nunca veio. Graças a Deus, eu tenho... Isso é uma convicção que eu tenho de que realmente Deus ele já tinha esse propósito na minha vida. Mas sim, houveram alguns dias onde o medo... nessa história do carro, por exemplo... Quando eu não consegui... O primeiro dia eu não consegui mesmo. Eu sentei no carro e falei, meu Deus, não vou ter coragem. E voltei para dentro de casa. E fiquei mal, mas assim... sofri ali, conversei com o Kleber, falou uma palavra de conforto e depois, no outro dia, voltei a trabalhar. E assim vai. Mas... e também não somente nas nossas coisas do dia a dia, né? A gente olha e fala, nossa, eu estou num lugar que não é meu, tudo diferente... A minha sorte é que eu gostei muito daqui, mas eu sei que tem pessoas que fazem essas mudanças e acabam não se adaptando. Sim, sim. Né? Eu acho que nós 3 mulheres aqui temos experiências fortes, né? Somos imigrantes e uma mulher, entre aspas, sozinha num outro país, digo assim, porque você veio sem pai e sem mãe, né? E tem já essas conversas interiores da gente com a gente mesmo, né? Dessas vozes que vêm dizendo que a gente não vai conseguir, que não é para você, né? Que a gente tem que saber lidar com isso. E também tem problemas que tem no nosso dia a dia. Por exemplo, você com seu marido, nem sempre é 100%. Então, tem dia que não está bem. E aí, você não tem o seu pai e sua mãe, ou também tem as amizades, que quando você... se muda para um novo país, é muito difícil você ter uma amizade forte, assim, e de acordo com o que você está vivendo, com o que você é, né? Então, é difícil refazer esses laços de novo e fortificar, porque tudo isso leva tempo. Então, quando você tem um problema, em quem que você se apoia, né? Você passou por isso, a Marla, eu, todos nós mulheres, assim, para todo mundo, mas... a gente às vezes sente falta de um afeto do pai, da mãe ou de um amigo, né? Exato. Como foi tudo isso para você? É engraçado você me fazer essa pergunta, porque eu estava conversando ontem à noite com uma amiga. Eu tenho uma grande amiga lá no Brasil. E nós somos, assim, muito conectadas.
E ontem eu estava falando para ela sobre isso, porque para mim, às vezes, ainda é difícil, principalmente quando chega aqueles momentos de preocupação, né? De como que as coisas vão ser. Porque não adianta a gente falar, né, pintar aqui um mundo cor-de-rosa, de que tudo, né, sempre dá certo. Isso Não, não existe. não é? Não existe. E a gente tem uns dias que a gente acorda e a gente fala, nossa, será que eu tô fazendo certo? Será que eu tô fazendo o suficiente? Será que eu vou dar conta do que vem à frente? E nesses momentos, e aí ela até falou que achou engraçado, porque ela me acompanha desde quando eu, né, tinha lá as minhas questões com a minha mãe. E hoje, graças a Deus, o relacionamento com a minha mãe é outro. Eu me sinto filha e eu consigo levar as minhas coisas para ela e pedir conselho. Mãe, me ajuda, me dá uma palavra. E às vezes, quando acontece um momento assim, e aí eu, né, penso nessa minha amiga, porque a gente tinha tinha o hábito de se encontrar, né, de tempos em tempos para tomar um café. Ai, saudades disso. Não é? Eu falei com ela ontem, falei, amiga, às vezes eu sinto uma saudade disso, embora a gente fale quase todos os dias. Eu falei, nossa, eu sinto uma saudade porque aquele momento do café era onde a gente tinha, né, aquela conexão, e aí eu podia falar, ela falava, e a gente tomava um café e ria. Então, esses momentos onde, não são todos, mas em alguns eu sinto aquela saudade, falo, nossa, como que eu queria, sei lá, sentar e tomar um café com a minha mãe, ou sentar e tomar café com a Si, que é a minha amiga. Então, mas eu ainda até finalizei falando para ela, falei, se não fosse a certeza que eu tenho de que Deus tem um plano e Ele está no controle de tudo isso, eu já teria, talvez, por mais que eu goste daqui, voltado. É sempre, se a gente colocar sempre a nossa fé e esperança em Deus e nossa dependência em Deus, o problema é que a maior parte das pessoas diz que eu creio, mas não fica completamente dependente de Deus, né? Qualquer coisa que acontece já quer ela própria solucionar, com a força do braço. Quando nós estamos a fazer algo com Deus, não para Deus, porque Deus não precisa de que a gente faça nada por Ele, porque Ele é soberano. Quando nós estamos a fazer uma coisa com Deus, por mais desafios que a gente encontre, é sempre mais simples. Não fácil, não falei fácil, é sempre mais simples e é sempre mais em paz. Por mais que o mundo esteja a cair, e até tu sintas, porque nós somos seres humanos, a coisa fica mais em paz, mesmo assim. E falando de imigração e relacionamento cá, para muitas mulheres que vão se inspirar em ti, que se inspiram em nós já, queremos saber aqui da especialista, o que é que ela acha, mulheres que estão a vir do Brasil ou que estão aqui e são solteiras, o que é que tu achas existe uma diferença entre o homem, também estamos em Portugal, temos que falar de homens portugueses. Achas que existe uma diferença em relacionar-se entre o homem português e o homem brasileiro? Olha, eu acredito que não. Embora cada um tenha uma cultura diferente, né? Mas eu acredito que no final do dia somos todos seres humanos. Somos feitos da mesma matéria-prima, digamos assim. Somos criaturas do mesmo Criador. Então, no fundo, eu acho que o que diferencia são as histórias de vida daquelas pessoas que a leva a ter certos comportamentos, né, certas atitudes. Então, o que eu vejo é isso, as histórias de vida de cada um. Agora, por ser daqui da região de Portugal, ou do Brasil, ou de qualquer lugar que seja, eu não acho que tenha diferença. Eu, Ana, falando aqui da minha opinião. É porque há muita coisa. Porque os tugas isto. Porque os zucas isto. É assim, eu não tenho nenhuma referência de relacionamento com a nacionalidade brasileira. Nunca namorei nenhum brasileiro. Só tenho referências de moçambicanos e portugueses. E tens toda a razão quando falas... tem a ver com como é que aquela pessoa foi criada, as suas histórias de vida, porque quando nós vamos conversando, mesmo entre várias nacionalidades, nós vamos ver que, cara, nós somos muito parecidos. Exato. Os problemas que fomos passando somos muito parecidos. Depois, começa a diferenciar o que é que tu foste exposto, como é que tu solucionaste, mas no final do dia nós somos
bem parecidos. Mas existe aí um preconceito, às vezes, porque namorar num Tuga e namorar num Zuca. Então, estamos aqui a ouvir algo de uma também especialista em feminidade e, conhece, e atende pessoas de várias nacionalidades, portuguesas, brasileiras, e já consegue trazer-nos um bocadinho mais dessa diferença. Então, senhoras brasileiras que estejam solteiras, não tenham medo dos tugas. Procurem algum tuga com uma boa experiência de vida. E conta pra gente, quais são os sinais quando que a gente começa a perceber que a gente não está num relacionamento saudável? Eu acho que quando a gente não tem uma comunicação saudável, onde você se sinta confortável em se abrir com a pessoa que está do seu lado. Quando você tenta se encaixar demais na vida da outra pessoa, nos gostos da outra pessoa, tudo para ser aceita por ele, né? Você passa em cima de tudo que é seu para poder agradar o outro. Eu acho que isso é algo muito perigoso, porque se a gente já não está distanciado da nossa identidade, a gente se afunda de vez, porque a gente se perde, né? A gente está tanto querendo entrar na vida do outro que a gente acaba fazendo tudo que o outro gosta e nada do que a gente gosta. Brigas. Eu acho que quando começa a ter muita briga, e isso eu posso dizer com muita propriedade, porque eu tive eu vivi os dois lados de um relacionamento onde tinha brigas constantes, e hoje com o Kleber a gente tem as nossas questões, mas é muito mais leve, é muito mais prazeroso. A gente senta e se acerta e tá tudo certo. Então, quando tem muita briga, isso já é sinal de que algo não tá certo, porque nenhum e nem outro tá querendo ceder. Sim, né? sim. Porque a gente sempre briga por alguma coisa que eu achava que deveria ser assim e o outro discorda, né? E eu acho que o relacionamento tem muito disso, da gente entrar num consenso ali os dois, né? Ok, pode ser que eu não me agrada tanto, mas se é importante para você, por que não? Um bom ponto, isso é verdade. Quando o outro sabe respeitar o que é o importante para outra pessoa. Exato. Eu acho bem importante a gente pensar desses sinais, porque agora que tem uma filha adolescente e tem umas amigas da adolescente, a gente ouve várias histórias, né? E elas estão começando a se relacionar, a namorar. E só que elas, para quem nunca teve um relacionamento, então elas têm várias dúvidas, né? Sim. Às vezes nem pensa nisso, né? Mas hoje se fala muito sobre relacionamento tóxico, diferente talvez quando era no nosso tempo. Então, quando a gente é adolescente, a gente tem muitas dúvidas às vezes a gente nem para pensar se isso é certo ou se não é certo. A gente só vai compreender quando está muito ruim. Quando a gente perde a nossa essência, a gente está fazendo uma coisa que não é a gente, só para agradar uma pessoa, porque ele achava, enfim, e a gente cedeu, né? Então, eu acho bem importante a gente saber esses sinais e pensar, principalmente ali, quando a gente é adolescente, né? Isso está saudável para mim ou não? Ficar pensando a todo momento, né? Exato. Eu acho que quando a gente consegue mostrar, viver a nossa identidade além do relacionamento, tipo, quem eu sou além do relacionamento? Porque muitas pessoas a gente vai perguntar, quem é você? Eu sou casada com fulano, eu sou mãe de fulano, de ciclano. Não é a primeira coisa. É a primeira coisa que a gente responde, né? Uhum. E, eu sou isso, eu sou aquilo. Tá, mas o que você gosta de fazer? Né? Quando você está com tempo livre, o que você faz? O que você sabe fazer? O que você não sabe? O que você não gosta? Porque também é importante, né? E outro ponto, a mãe, quando tem filhos, quando tem uma família, às vezes quase não sobra tempo para ela, né? São muitas coisas. E ela realmente perde a identidade, como você falou. Não sobra tempo para ela, porque ela nem sabe o que ela... Não sabe, porque ela não sabe o que ela gosta de fazer. Exato. Por isso que ela nem sequer dá-se tempo, porque ela não sabe. Eu fui atender uma mentorada, atendi até, acho que março. Quando eu comecei com ela tem 34 anos. Eu comecei com ela e eu perguntei a ela também esta pergunta. Quem é que tu és?
Ela não sabia responder. Eu perguntei, mas tá bem, o que é que tu gostas de fazer? O que é que tu fazes no fim de semana? Ela não fazia nada, gente. Ela só trabalhava e cuidava dos filhos. E Olha mal que vida cuidado dos triste. filhos. E mal cuidado dos filhos, porque chegava em casa, entrava no quarto, não tinham uma refeição juntos, não brincavam com os filhos. Ela nem sabia o que é que se passava na escola dos filhos. Então, foi um trabalho desde base para que ela... Eu dizia a ela, vai lá tomar um café. Eu nunca tomei café sozinha. E leva lá os teus filhos ao cinema. Eu nunca fui ao cinema com os meus filhos. Os filhos tinham 10 e 8 anos. E ela não sabia. E eles... Era assim... Parece... Há muita coisa que está à nossa volta que nós não fazemos ideia. O que nós estamos a falar aqui pode parecer um assunto batido. Familiaridade, relacionamento. Mas isto é super, super importante, que há muita gente que não faz ideia daquilo que nós estamos a falar, que não se questiona. Adolescente aqui, estamos a falar de adolescentes que têm muitas questões de relacionamento. Eu tinha 16 anos e a minha volta era normal discutir-se traição, porque o namorado traiu. Tínhamos 16 anos, mas já se traíam, já levavam porrada, já tinham DTS. Houve um tempo que era moda em Moçambique ter DTS. Apanhavam uma gonorreia, desculpa, vou falar mesmo, e continuavam com o namorado, iam para o hospital, ok, continuavam. Era normal uma criança de 16 anos levar porrada, gente, com um namorado e continuar com ele por anos. Era normal ser traída 3, 4, 5, 6 vezes e continuar com eles por ano. Por quê? Falta de identidade. Isso que eu já falei que é muito importante as adolescentes começarem a cuidar da sua identidade agora, para evitarem um monte de sofrimento. Eu gosto muito de trabalhar a identidade. E eu acredito que a gente saber o que a gente gosta de fazer, o que a gente não sabe, mas gostaria de aprender, o que a gente tem habilidade, o que não tem. Porque esses pequenos detalhes do que eu gosto de fazer diz muito sobre quem a gente é. Cada um de nós fomos feitos de uma maneira. Apesar de sermos todos iguais aos olhos de Deus, mas cada um tem uma particularidade. E é isso que torna a nossa identidade, né? E quando a gente para de fazer, para de nutrir aquilo, a gente vai morrendo aos poucos. Porque a gente vai matando, né, uma parte da gente. E aí, quando a gente vê, a gente não sabe nem o que gosta de fazer, o que não gosta... Né? Porque a gente está tão ocupada fazendo o que o mundo está pedindo da gente que a gente esquece. Então, a identidade, eu acho que todos nós deveríamos olhar para ela com muito amor, muita importância e dedicar todos os dias a trabalhar. Sim. Nela. Eu acho que a nossa diferença é o nosso brilho, né? É isso que eu costumo falar para as minhas filhas, porque elas... porque hoje tem um padrão, né? A mulher com a bocona, cheia de... Minha filha da Lu é linda. E aí eu falo, mas filha, você é tão linda. Parece uma boneca. É linda. Cada uma tem uma qualidade. Cada mulher tem uma diferença, uma particularidade que faz ela tão linda. E precisa exaltar isso, né? E às vezes a gente quer entrar num padrão que, né, cabelo liso, loira, né, não sei, o bocão, colocar silicone e assim vai. Mas a gente... Tem que botar um silicone aqui. Ou atrás. Ou atrás. Eu quero atrás. Hoje tem tudo, né? Sim, tem tudo. E a gente tem que valorizar o que a gente é, né? Exato. Eu acho que nós mulheres, nós fomos a última criação de Deus, mas eu acho que não foi à toa. Não foi à toa. Eu acredito que nós temos um papel muito especial. Eu acho que Deus confia a nós um papel grandioso. Embora a gente fala, né, o homem é o cabeça da casa, mas a mulher, ela é o coração. E até um dos motivos que me faz ser apaixonada para trabalhar com a feminilidade é isso, porque eu acredito que a mulher, ela é o coração da casa. Então, se uma mulher... Imagina uma mulher curada, o quanto de cura ela não leva para dentro de casa? É verdade. Não é? É verdade. Então, eu acho que nós somos feitas com as nossas belezas particulares justamente para servir com essa beleza nossa de natureza. Sim. De natureza, tá? De natureza. Auxílio. De natureza, tá? E como foi você começar a trabalhar como especialista? Como está sendo, né? As pessoas que você está atendendo, você está gostando? Sim, e aí eu tenho que me tomar cuidado, me segurar para não
querer, sabe, levar tudo para a pessoa. Porque quanto mais eu me aprofundo nos estudos né, sobre feminilidade, agora, por exemplo, estou lendo um livro sobre virtudes, porque estou estudando elas. E quanto mais eu me aprofundo, mais eu me apaixono. E aí mais eu quero trazer para a minha vida. E aí eu já penso nas mulheres que vão chegar até mim e eu falo, imagina o quanto de coisa boa que elas não podem adquirir aqui, nesse processo. O quanto, porque até um tempo atrás, isso não era a minha realidade. Eu não era a mulher que se cuidava, fazia unha, que sabe, que tinha essa preocupação com a beleza. E hoje, quando eu penso na beleza de uma mulher no externo, eu penso, tá, ok. Quando eu vejo uma mulher bonita, eu falo, ok, é lindíssima. Mas será que tem virtudes? O que será que tem dentro do coração? Porque nem sempre a beleza externa reflete o que está dentro, né? É verdade. Então, para mim, eu tenho grande dificuldade de enxergar como trabalho, porque é uma coisa que eu gosto tanto e eu falo, nossa, nossa, aprendi uma virtude nova. Nossa, eu não sabia. Eu quero já logo praticar, quero criar aqui um plano de ação para eu me tornar virtuosa. Não é à toa que a parte favorita da Bíblia é o Provérbios 31. Eu leio aquilo, eu acho que eu já de trás para frente, de frente para trás, porque eu acho lindo, sabe? Uma mulher posicionada, uma mulher na sua essência feminina. E aí, quando ela encontra um homem masculino e ela tem aquela leveza. Acho tão bonito quando o homem chega todo estressado de um dia de trabalho e a esposa, somente com um abraço, ela acalmar aquele homem. Gente, eu acho isso lindo demais. É lindo. Sim. É lindo. É lindo, é lindo. Olha que poder que a gente tem. E nós temos que entender que a feminilidade não é fraqueza. Não. Muitas mulheres pensam que não... eu estava a conversar com uma mulher que ela dizia que o assunto que também fala de feminilidade é polêmico, porque eu estou a falar isso que tu falas, da mulher voltar para a sua essência e a mulher ser o coração da casa. Quando as mulheres hoje querem o empoderamento, estar ali na masculinidade. Eu detesto essa palavra empoderamento. Estar ali, por isso é que era polêmico. E o que tu disseste agora é muito importante saber a tua essência, saber o teu lugar. No entanto, tu não é porque tu és fraca, não é porque tu não fazes nada. Tu continuas a trabalhar, tu continuas a fazer o que deve ser feito, continuas a apoiar o teu marido, mas sendo a esposa que nasceste para ser. Exato. No teu lugar. E ele também no seu lugar. Não no lugar de quem subjuga o outro, não. Mas de quem também dá amor e sabe receber amor. É um assunto que... Eu passaria a tarde toda aqui falando sobre isso. Sim. Vamos lá fazer esse ping-pong? Agora, você responde o que vier à sua cabeça, tá? Sim, não com muita explicação, só assim. Ok. Um erro que te ensinou muito. Me apaixonar pela pessoa errada. Um conselho que você daria para a sua versão de 5 anos atrás? Continua, persista, seja forte e corajosa. Um hábito que transformou sua vida. A leitura da Bíblia. Uau! Um amor inesquecível. Jesus. Um livro ou uma série que mudou sua visão de mundo. É um livro. Chama A Dama, Seu Amado e Seu Senhor. É maravilhoso, indico para todas as mulheres. E se alguém quiser te contactar, quais são os contatos, redes sociais? Pode entrar pelo meu perfil do Instagram, que é Ana Valério Lage. Lá tem o meu WhatsApp pessoal, que a pessoa pode me contatar por lá para a gente conversar e entender melhor sobre as mentorias, sobre como é o processo, o que eu trabalho, o que eu gosto de trabalhar com a pessoa. Ela pode me contatar ou pelo Instagram, pelo direct, ou pode me chamar lá pelo link do WhatsApp. Muito bom. Eu acho que essas entrevistas são maravilhosas, porque cada história que a gente ouve, a gente se enxerga e a gente se encaixa, né? Porque quem também não pode ou não ter tido problema com os pais e às vezes nem percebeu que precisa mudar, né? Ou quem ainda não olhou para dentro de si mesmo, não se descobriu, está ainda na roda da vida e ainda nem sabe o que gosta, o que não gosta. Então, por isso que é tão importante a gente entrevistar e ouvir essas histórias, né? Porque a gente se identifica em cada passo dessa história
e a gente ouve uma história de sucesso e o quanto que a gente pode ainda mudar, a gente pode pensar de uma forma diferente. Então, é maravilhoso. Essas entrevistas são maravilhosas, né, para todos nós. Para nós que estamos entrevistando. Nós aprendemos todos os dias. Sim, e para quem está assistindo, então a gente fica assim lisonjeada de ouvir uma história tão bonita como foi a sua. Eu não perguntei, vocês casaram aqui ou no Brasil? Casamos no Brasil. Ah, Casamos. Que legal. E aí, depois do casamento, vocês mudaram para cá? Isso, eu casei e 7 dias depois nós já viemos para cá. Mudanças acontecem rápido, gente. E o que a Lu diz é verdade. Nós também queremos te agradecer a tua presença aqui. E uma coisa que ficou para mim bem marcado nisto é que nós não conhecemos pessoas que embasem a frase de que mudanças acontecem rápido e que um homem, quando é decidido, ele vai atrás, ele casa rápido. E parecem fábulas. Ah, vocês falam isso porque vocês são coaches, são no desenvolvimento pessoal e não sei o que mais. Mas não, a tua história vem dizer que é uma história verídica que pode ser comprovada. Quem entrar no teu Instagram vai ver dos dias que começaste, não sei o quê. Então, é uma coisa que estás aqui a mostrar que é possível. Mas não foi possível de um dia para o outro. Não é que você acorda e decide. Foi preciso orar, foi preciso planejar, foi preciso tu mudares, porque nós queremos já coisas grandes, sem nós próprios estarmos preparados para isso. Foi preciso fazer uma trajetória e rápido. Aconteceu. E para mim foi lisonjeador ouvir a tua história, ouvir a tua trajetória, ouvir o teu trabalho, porque muitos também conhecem o meu trabalho, mas pensam assim, tá aqui outra pessoa que está a vivenciar o mesmo, tem visto histórias, ou seja, as mulheres precisam de ajuda. Muitas não sabem quem são, não conhecem a sua identidade, estão a viver no automático. E então, para quem quer uma mudança, diz assim, eu não quero fazer com a Marla, está aqui a Ana. Sim! Procurem a Ana, porque é muito importante ter um mentor. Sim, muito. Super importante. E essa questão, né, que você falou, que não quero fazer com a Marla, tem a Ana, mas isso é muito particular, né? Eu acredito que ter o coach ou o mentor é igual ao psicólogo. Você tem que identificar, né? Criar conexão com aquela pessoa para o seu resultado ter êxito. Isso que eu acredito. Sim. Muito bom. Sim. É isso. E é isso aí. Esse é o nosso episódio de hoje. Nos sigam, né? Para que a gente traga mais pessoas assim, mais histórias maravilhosas para nos inspirar e também para abrir a nossa mente. E é isso. Esse é o nosso... Quer deixar algum recado, Ana? Não, eu gostaria, né, de agradecer por esse momento, porque foi maravilhoso. A gente sempre aprende um pouco mais, né, nessas conversas. E para as meninas que nos ouvem, se conheçam, busquem ajuda de especialistas para ajudar nesse processo, porque não é um processo fácil, né? A gente revisitar momentos da vida onde trouxe muita dor é desafiador, né? Então, ter alguém ali acompanhando tem que ter, não tem, né? Tem que ter alguém acompanhando. Então, procure alguém, né, que se sinta confortável, que tenha confiança e se conectem com Deus, porque Ele é a primazia de tudo. Ai, muito lindo, né? Eu já ia dizer amém. Então, muito obrigada, Ana, mais uma vez, muito obrigada. Obrigada, Marla, obrigada, Lu, por este muito maravilhoso que nós decidimos fazer para vocês, que não é sobre nós, é sobre os outros, é sobre transbordar, porque trazemos pessoas com histórias inspiradoras que precisam também transbordar na vida de outras pessoas. Portanto, este foi o nosso episódio de quê? Do Pod Boss Lady!